Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo dessa semana, aproveitando a energia desse ambiente, que a gente possa receber, entrar em contato com essas energias que possam nos auxiliar e nos preparar para mais uma semana de caminhada. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Para a gente começar a retomar a nossa forma original do Vida Consciente, vamos iniciar com esse vídeo do Amigos da Luz. Essa sequência de vídeos aqui, onde ele faz essas orações, demonstra uma pessoa que tem conhecimento do Espiritismo, mas não se aprofundou nas leis universais, né? Como a gente tem esse costume, né, de usar tudo em benefício próprio, de acordo com o que a gente quer, com o que a gente acha melhor, sempre adequando o que a gente conhece para o que a gente quer que seja, né? Senhor, estou aqui mais uma vez para conversar com o senhor, um tete-a-tete aqui, nossa prece de sempre. Seguinte, lembra que eu falei para o senhor que o meu sonho era conhecer a França? Eu queria que o senhor me ajudasse a conhecer a França, mudei meu sonho, tá? Meu sonho agora é só comer um bife, só isso, porque tá o mesmo preço praticamente. Essa inflação, o que é isso? Desculpa, senhor, eu sei. Eu prometi nessa virada de ano que eu ia ser mais grato pelas coisas. Mas o senhor não tá dando. Dá para ser grato com as coisas no preço que tá. Por que é isso? É mais uma provação? Não basta a pandemia, tem que vir inflação também? Eu tô vivendo à base de salsicha e miojo. Senhor, eu não sei por que vós inventastes o dinheiro. Isso complicou, sabe? Por que a gente não trabalha em troca de beijo, de beijinho? Ah, que fofo, imagina, trabalha o mês inteiro, chega lá no final do mês, o patrão vem, te enche de beijinho, aí você paga o aluguel, aí você vai no mercado, beijinho, mas não, é dinheiro. E não é um dinheiro só, é real, é dólar, é euro, é ienes, não sei o que é que esse dólar tem, que esse dólar sobe, acaba com a vida de todo mundo. Se dinheiro fosse beijinho, enquanto o real estivesse valendo um beijinho, o dólar ia estar valendo uma dedada no meio da sua cara, te mandando tomar vergonha. Senhor, desculpe, senhor. Você esquece essa parte. Eu não sei o que eu fiz da última vida para ter nascido no terceiro mundo. Sinceramente, eu sei, há muitas moradas na casa do meu pai, mas por que me botaste no terceiro mundo, na morada terceira, virando a esquina da miséria? Amo esse país, é lindo. É um país onde canta o sabiá. Mas é país para nos fazer evoluir. É planeta de provas e expiações, né? Então aqui é onde o senhor mais caprichou nas provas e expiações. Obrigado por me fazer nascer aqui. E também acho, senhor, que vós nos deixeis encarnares sem eiras nem beiras. Porque a família já às vezes tá numa situação difícil, só podia mandar os bebezinhos já com vale compras, com vale brinde, com, sei lá, com uns cupom do extra, uns cupom do mercado, senhor. Porque vai ver o preço da fralda, sabe? A Pampers é a grande inimiga da reencarnação. Essa que é a verdade. Não é os ateus, não é nada disso, não. Os obsessores criaram a Pampers para acabar com esse planeta, de despovoar. O não, vai ver o não quanto tá, uma creche. Poxa, senhor, a gente foi evoluindo do estágio animal para o estágio hominal. Isso era para ser uma evolução, né? Pois os animais estão melhor que a gente, porque os animais não precisam de dinheiro para comer. Eles têm tudo ali, os coelhos, os tatus, as capivaras, os hipopótamos. Todos eles saem e não precisam ir no Presunic, não precisam ir no Carrefour, eles têm ali a natureza toda. A nossa comida foi ficando muito complicada à medida que a gente foi evoluindo, sabe? Eu não me importaria se isso agora me transformasse num bicho, sabe? Porque pelo menos eu ia sair por aqui, ia catar comida por aí, ia ficar feliz. Sei lá, um cachorro, se eu quiser, eu posso dormir, amanhã o senhor me acorda um bacê, um piquenês, estou feliz da vida. Se bem que o cachorro cumprimenta o outro cheirando
Não quero também esse nível de intimidade com o próximo, né? Vamos amar o próximo, mas com alguma distância. Se o senhor está usando a inflação como instrumento de fazer a gente evoluir, é injusto, porque isso pega bem quem está mais ferrado. Eu vivi os anos 80, eu nasci em 1980. Era criança, mas eu me lembro da hiperinflação. Meu Deus, a pessoa ganhava um salário, tinha que correr pro mercado e comprar imediatamente, porque era a pessoa comprando e o outro vindo atrás, marcando preço, aumentando aquilo ali. Gente, aquele negócio que o André Luiz, não, foi o Mano que falou, que a pessoa quando morre, era bom esperar ali 48 horas antes de enterrar. É ruim, hein? Nos anos 80, tem que morrer ou enterra imediatamente, porque senão o caixão vai ficar 10 vezes mais o preço. Então, eu fico aqui, eu peço ao senhor que, por favor, dê uma melhorada aí. Se o senhor, ou das duas uma, porque tudo junto não dá. Ou o senhor tira vírus, ou o senhor tira a inflação, ou o senhor, pelo amor de Deus, porque tá sufocando, entendeu? Epa, a evolução chegando aí, que bom. Obrigado, Deus, muito agradecido. Mas, senhor, mais uma coisa. Se o senhor tiver com o André Luiz, pede pra ele dar um pulinho lá no nosso lar, naquele meu cafofo que eu tinha lá. Eu deixei uns bônus hora debaixo do colchão ali, antes de reencarnar, pra guardar. Só que com essa inflação, quando eu voltar, não vai estar valendo nada. Pede pra ele aplicar aquilo pra mim, na poupança de alguém da veneranda. Pode botar num tesouro Selic, alguma coisa lá pra mim. Tá no tesouro. Tá, senhor? Tá muito puxado, senhor. Quem começou esse quebra-cabeça tem que voltar pra terminar, porque tá demais. Tá? Desculpa. Assim seja. Estou feliz e grato. Então, não é tão simples assim de compreender o que a gente está fazendo aqui, compreender esse ambiente, esse meio onde a gente está envolvido, né? Não, eu costumo falar aqui no Vida Consciente, né? Parece que está tudo errado, mas está tudo certo. A gente está no país certo, na família certa, no emprego certo. E enquanto a gente não compreender o nosso aprendizado no meio onde a gente está, aquilo vai se perpetuando. Vai demorando cada vez mais. Então, quando eu procuro me conhecer, isso é o autoconhecimento, é a reforma íntima que fala a doutrina, né? Eu entender o que eu estou fazendo aqui, entender como eu funciono, por que eu estou nessa situação, para que eu tenha conhecimento para sair disso. Não é Deus que vai me tirar disso, não é Jesus que vai me tirar disso. Deus criou leis. Eu preciso entender o funcionamento dessas leis, aí eu entendo as regras da vida, e fica mais fácil de eu seguir a minha caminhada. Porque até então a gente não conhecia e a gente veio empurrando com a barriga, até porque a proposta era outra, né, no mundo de provas e expiações, era fazer com que a gente quisesse mudar, né, e agora que a gente está querendo mudar, o primeiro passo é entender as regras desse jogo onde a gente está imerso, né, vivendo as regras da vida. Quando a gente entende essas regras, fica mais fácil da gente viver. E a trilogia Evolução, do Júlio Gelser, ela trata muito desse assunto, do entendimento dessas leis universais. O entendimento de que a gente está no lugar certo, no momento certo, que não tem nada de errado. Apesar de parecer ser injusto muitas vezes. Na semana passada a gente terminou o assunto, o capítulo de ovoides e vícios, mas ficou ainda esses últimos 2 parágrafos. A próxima fase de intuição caracteriza-se pelo completo domínio da animalidade latente pela sublime ação da razão, que transcende o físico e se reconhece como ser eterno. Então ele está falando aqui da próxima fase evolutiva. A gente saiu da fase instintiva e estamos tentando fazer uso da razão da melhor forma possível. E o próximo passo, depois do uso da razão, que é o que a gente está agora, é a intuição, porque isso vai ficar inato já. Um exemplo disso seria respirar. A gente respira e não precisa se preocupar com isso, né? Então, o animal está saindo da animalidade, então ele já começa a entrar
nos pensamentos. Ele começa a ter pensamentos, mas são pensamentos fragmentados. Depois, quando ele entra no reino elemental e para se preparar para o reino hominal, que é a nossa humanidade, né? Aí ele começa a elaborar os pensamentos, mas ele precisa elaborar esses pensamentos, precisa se preocupar com isso. Como a gente quando aprende a dirigir, né? A gente tem que ficar preocupado com tudo que tem que fazer, a sincronia dos pedais, dos comandos, as sinalizações, o trânsito que está em torno, né? A gente precisa estar muito atento a isso. Mas chega um momento que isso se automatiza. Você é capaz de sair de casa e viajar a uma outra cidade e nem lembra o que fez no percurso, né? Está automatizado. Então, quando você automatizar a razão, esse entendimento das leis universais, isso vira intuição. Você não precisa se preocupar com as coisas. Você vai saber o que fazer. Como tem certos gênios que você dá uma conta para ele lá de 4, 5 dígitos de multiplicação e ele te dá o resultado imediatamente. Ele não precisa fazer a conta, ele tem o resultado na mente, como se fosse uma calculadora. Então chega a esse ponto do funcionamento da nossa mente. Então a nossa mente realmente é algo maravilhoso, né? Aliás, a gente é uma centelha divina, né? Uma partícula de Deus. Então não somos tão simples assim quanto achávamos. O processo de libertação das fortes manifestações da animalidade vai aos poucos enfraquecendo no decorrer de múltiplas existências dentro de corpos humanos, na interação com outras unidades espirituais. Então é por isso que a gente está aqui e tem essas pessoas ao nosso redor, na nossa família, no nosso trabalho. Porque é enriquecedor esse contato. Sozinho ninguém aprende nada. Sem ter o outro para ser o meu espelho, eu não vou reconhecer em mim os aspectos que me incomodam no outro. Então eu preciso do outro nessa fase evolutiva para que eu consiga perceber em mim esses aspectos. Ou entrar em sintonia com esses aspectos pela presença do outro. Porque uma pessoa sozinha não tem raiva de ninguém, né? Não tem ninguém perto ali para provocar essa raiva. Mas a raiva é minha, eu que tenho ela, o outro apenas despertou ela. Tem uma historieta de um sábio oriental falando sobre lidar com essas emoções, né, que vêm do nosso inconsciente. E ele querendo dar um exemplo para o discípulo, foram os dois lá para a vila e falou, né, vai lá naquela pessoa que está vindo ali na estrada e dê um tapa nela. O discípulo não entendeu muito bem, mas o sábio lá, o mentor dele falou para ele ir lá, o tutor dele falou para ele ir, ele foi lá e deu um tapa, e o outro na mesma hora reagiu. Então o primeiro campo de como a gente usa a emoção, né? É reativo. Recebeu, levou, devolveu, né? Aí depois o sábio, percebendo outras pessoas, ele conhecia o pessoal ali da vila, estava vindo outro homem e mandou o discípulo ir lá de novo fazer a mesma coisa. Ele foi lá, deu um tapa, o homem olhou para ele, pensou um pouquinho e devolveu o tapa. Então ele já estava no nível um pouquinho acima. Ele recebeu algo, parou, pensou, tem algum motivo para ele tá dando esse tapa em mim, né? Não encontrou nenhum motivo e devolveu. E assim foi para o terceiro homem. O discípulo foi lá, deu um tapa e o homem pediu desculpas para ele, né? Se eu te fiz algo, desculpa. Então essa pessoa já tinha uma compreensão maior do que a gente está fazendo aqui, da lei de causa e efeito. Se você me deu um tapa, tem um motivo para isso, e eu não vou entrar nessa frequência, eu não quero mais isso para mim. Então me desculpe se te fiz algo. E aí o discípulo voltou e disse, não, eu entendi, sábio. Eu entendi o que você quis me dizer. E o sábio falou, não, tem mais uma situação ainda. E estava vindo outro homem e falou, faz a mesma coisa com aquele. E aí depois o discípulo voltou para o sábio e o sábio perguntou, como é que foi? Ele disse, não, daquele lá eu cheguei perto, eu nem consegui dar o tapa.
Entendeu? A vibração do outro, de amor, fez com que ele nem conseguisse dar um tapa no homem. Então são estágios evolutivos, a gente ainda precisa do outro para despertar esses aspectos no nosso psiquismo que necessitam de ressignificação. Então aqui é a finalização do capítulo de ovoides e vícios, né? Mas que é um processo, a gente não pode apontar o dedo e julgar. Está no Evangelho, não julgueis. Porque é um processo, a gente também esteve naquele ponto. Ou muitas vezes aquelas pessoas que a gente condena, a gente nem chegou naquele ponto ainda. A gente nem veio com a proposta de trabalhar aqueles aspectos. E a gente se acha a última bolacha do pacote, né? Se acha o melhor, né? Então, a orientação sábia de Jesus de não julgar, porque a gente não tem condições de julgar. Não sabe o que está envolvido, não sabe o ponto que está aquela outra pessoa. A gente não sabe se estivesse no lugar daquela pessoa, se estivesse fazendo igual ou até mesmo pior. Alguma colocação a respeito desse assunto? Podemos entrar no próximo? Então, o próximo é bem e mal. Essa dualidade, né? Aqueles espíritos que acabaram de entrar na fase humana poderão trazer consigo traços mais fortes de agressividade e egocentrismos, procurando sempre o ser, o ter e o querer que garantirão a preservação da unidade física. Pensamento animalizado preso a conceitos materiais de vida única. Resposta exclusiva aos apelos biológicos, falta de maturidade espiritual. Então aqui ele está colocando que o ser, o espírito, né, que está entrando no reino nominal, ele traz muito forte o instinto. Porque durante a fase animal é o instinto que permitia a perpetuação da espécie. Ele tinha que lutar para se manter alimentado e protegido. E agora, no reino nominal, a gente começa a deixar de lado essa fase instintiva, porque a gente começa a trazer o uso da razão. Da gente conseguir pensar, compartilhar, viver em harmonia. O ser que acaba de entrar na fase humana é muito animalizado, equivale ao animal da fase anterior, porém com consciência de si, analisando o mundo à sua volta para o seu bem-estar material, utilizando um equipamento mental, o cérebro físico muito mais qualificado para a manifestação física, com muito mais amplitude de análise, mas é muito forte ainda o instinto, por isso o egoísmo. O egoísmo vem da animalidade, do instinto, né, de querer se proteger, se manter alimentado para conseguir continuar a viver. Mas quando entra no reino nominal, não dá para desligar um botãozinho. Isso faz parte da construção do espírito. E ele mesmo, pelo seu esforço, pelo seu crescimento, precisa se libertar do egoísmo, do ego, né? De se sentir parte de uma grande comunidade global e não individual. Veja que estas reações humanas de animalidade é que receberam a denominação de maldade, como sendo algo que não foi criado por Deus. Mas, relembremos, Deus criou tudo em grandiosa perfeição e tudo faz parte dele. Estas reações animais fazem parte da evolução e todos nós passamos por estas fases. Estamos em constante aprendizado, cada qual com experiências diferentes uns dos outros, razão pela qual não podemos nos comparar. Reagimos exatamente conforme os argumentos mentais conscientes e inconscientes que trazemos por meio de ideias inatas, produto de repetição constante de hábitos. Então, na realidade, essa reação instintiva do homem primitivo faz parte da evolução, faz parte das leis de Deus. Não é errado. O problema é se a gente permanece nessa fase, né?
com o egoísmo, você fica nele vidas e vidas e vidas apenas se satisfazendo, não mudando. Aí você não está evoluindo conforme essas leis naturais. E aí você começa a sofrer, porque você não está seguindo o caminho evolutivo. Quanto mais perto você estiver da proposta evolutiva, menos você sofre. A gente fala aqui que perdoar é melhor para a gente do que para o outro que a gente está perdoando. E a gente tem tanta dificuldade em perdoar o outro. E a gente sabe que é melhor para nós, mas não consegue. Então, realmente é um esforço muito grande que a gente precisa fazer para se libertar desses hábitos. Porque nós não estamos num mundo primitivo. A gente já está num mundo de provas e expiações. A gente já viveu milênios em vidas humanas. Mas se a gente olhar para a história da humanidade, não dá de achar algo muito bom ali, né? Era sempre envolto em guerras, em conquistas, em se dar bem em cima do outro. Então a gente traz muito forte esse primitivismo. E agora que está cessando essa fase de provas e expiações, que, como eu falei antes, o objetivo dela é fazer com que a gente queira deixar para trás esse modelo de vida egóica, né, e começar a pensar no coletivo, em compartilhar, em cooperar, em ajudar. Como a gente está no final dessa fase, agora está na hora da gente conhecer essas leis e botar em prática. E como é muito forte isso até agora, pela lei de causa e efeito, né, que foi muito forte no mundo de provas e expiações, a gente é assombrado por essas vivências do passado. Então a gente é assombrado pelo nosso orgulho. Qualquer coisa que alguém fale da gente, a gente já se ofende. Nós somos muito melindrosos ainda. Lá no passado, quando por esse orgulho, quando as coisas não corriam conforme a gente queria, ou quando a gente tinha uma posição e era tirado daquela posição, a gente fugia pelas vias do suicídio. Então hoje, com qualquer contrariedade, a gente procura buscar essas fugas do passado. E temos que lutar contra, porque o sofrimento é enorme. A gente sabe que o suicídio pela rebeldia, né, que é quando a pessoa não quer brincar de viver porque não está do jeito que eu quero, essa é que traz mais sofrimento para o ser humano. O relato, né, dos espíritos que cometeram isso é realmente um dos maiores sofrimentos que o ser humano pode ter, né, porque ele fica revivendo o momento da morte indefinidamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sem pausa para dormir, para cafezinho, para passear. Então, uma pessoa que se enforca, por exemplo, ela sente passar a corda em volta do pescoço, se soltar o corpo, se sente agonizando, e quando perde a consciência retorna, né? Corda no pescoço, se soltando, agonizando. Imagine você ficar sentindo isso e você não morre, né? Você fica revivendo isso 24 horas por dia. Realmente é um suplício. A pessoa que acha que está se libertando de um problema traz um outro 100 vezes pior. Além de não resolver o problema anterior, né? Porque vai ter que vir em outra vida para resolver aquela situação. Ou para completar aquele aprendizado que quis fugir. Lógico, eu estou falando aqui do suicídio por rebeldia. Tem o suicídio onde a pessoa está obsediada. Então, não tem o agravante da rebeldia, a pessoa vai ser socorrida antes. Então, tem aquela que é do psiquismo, da pessoa que não tem força para lidar com aquela situação, ou não tem condições mentais de elaborar ou de buscar uma saída. Então, cada caso é um caso, não dá para julgar que uma pessoa se suicidou, tentou se suicidar, que ela está nesse grupo, né? Eu só estou falando aqui da situação que é mais chama mais a atenção pelo sofrimento causado. Logo, o mal que representaria uma oposição ao Criador, que foi fantasiado e lhe deram inclusive um comandante,
que seria um personagem fantasioso de chifres e capa que vive nas profundezas da Terra, não é senão uma condição normal da evolução na transição para fases mais maduras da consciência. Então o mal é algo natural do processo evolutivo dessa transição do reino animal para o reino hominal. O problema é quando a gente se compraz nisso e fica estacionado nisso. E várias consciências estão estacionadas nisso. Foi permitido que elas ficassem aqui nesse planeta, porque a presença delas iria instigar a evolução dos demais. Mas nessa transição que a gente está agora, a grande maioria delas já foi embora. A não ser daqueles que puderam reencarnar aqui. Pelo fato, por exemplo, de eu, Walter, ter decidido mudar de vida, de ser mais correto, de auxiliar mais, isso não muda nada do que eu fiz no passado. As minhas existências lá do passado, onde eu fui torturador, ainda permanecem no meu inconsciente. E eu vou precisar ressignificar cada uma delas. Então, esses males que fazem parte, essas consciências que fazem parte de nós, elas ainda permanecem aqui. Mas já fazem menos estrago porque não são retroalimentadas pelo nosso comportamento. Elas trazem, sim, fazem um estrago no nosso psiquismo. A gente não tem uma paz, né, na nossa vida, não tem uma tranquilidade. A gente sempre é assombrado por pensamentos. Então, precisamos acessar as causas dessas desarmonias no nosso psiquismo e tratar cada uma delas. Aquilo que é chamado de mal é apenas o conjunto de reações animalizadas que lesam o equilíbrio da lei cósmica por terem sido tomadas de forma consciente e que precisam ser reequilibradas pela lei da neutralidade, conduzidas pelas energias de atração. Então, tudo que eu fiz de mal nesse processo, eu vou precisar reharmonizar. Nada é de graça. Mesmo o atendimento aqui no CEPA, de apometria ou de captação, não é de graça. A gente não paga nada monetariamente. Mas eu vou ficar com o meu débito kármico e vou precisar devolver isso para outras pessoas lá na frente. Ou vou trabalhar com isso, de alguma forma eu vou precisar devolver. Nada é de graça na natureza. A imagem do diabo corresponde apenas a um ícone criado no século IX da era cristã, desenvolvido para definir uma dualidade, bem e mal, e foi inspirada no deus grego Pan, filho de Hermes, metade homem e metade animal, com chifres e cascos. Esta imagem foi de tal forma forte nas encarnações seguintes que espíritos desencarnados em autoavaliação de maus plasmaram no astral formas como esta, e posteriormente, descritas por clarividentes, finalizou a impressão da existência de um comandante do mal. Então essa figura dessa deidade grega fez com que pessoas que realmente fizeram maldade, por desencarnarem num ambiente muito hostil, acabaram acreditando nisso e plasmando essa figura diabólica em si mesmos. Em alguns atendimentos a gente encontra ainda alguns deles. Algumas são personalidades nossas, a maioria delas, outras são de espíritos. Teve um caso recente, acho que há 2 anos, foi aberta a reunião mediúnica, e aí entrou lá o espírito na forma de um capeta mesmo. E ele sentou e olhou para o pessoal assim: vocês não vão correr, não vão embora? Ele falou: não, vamos conversar, o que é? Ele falou: não, eu estou desse jeito aqui porque eu quis ficar assim para incomodar as pessoas, né? Para importunar as pessoas. Depois de desencarnado, ele quis ficar daquele jeito. Mas depois de um tempo eu não consigo mais voltar à minha forma natural, né? Hominal. E foi lá no grupo, pediu ajuda e fizeram lá a reconfiguração do corpo espiritual, e ele conseguiu se libertar daquilo.
Então, cuidado com o que desejas, né? Cuidado com os teus pensamentos. Por isso, orai e vigiai do Evangelho. A figura de Satanás, conforme descreveu Jesus, não deve ser associada a uma personalidade, mas aos sentimentos gerados pelos apegos materiais, que são transitórios e atrapalham a evolução do espírito, criando falsas impressões de realidade. Não quer dizer que a gente não possa usufruir o conforto material que a gente tem. O problema está no excesso. É quando você vive em função disso, quando você não ajuda os outros para você ter mais. Aí está o desequilíbrio. Não tem nada de errado em você ter riqueza, mas que você faça um bom uso dela. Que ninguém precise sofrer para você ter um bem-estar maior. Que a gente não precisa explorar ninguém para que a gente tenha mais. Numa sociedade onde todos possam ter uma vida digna, possam viver com dignidade. E desse desejo surgiu esse modelo de governo do socialismo, desse desejo de querer realmente compartilhar. Mas não deu muito certo na maioria dos países, porque o problema é que o ser humano está dirigindo isso, né? Está coordenando isso. E o ser humano é corruptível. Não importa qual regime ele está. Ele vai dar um jeito de usar aquilo em benefício próprio, pela própria natureza nossa, inferior ainda. Vai ser um modelo válido quando o ser humano estiver pronto para viver assim. E a gente está caminhando para isso. Aliás, quando chegar a esse ponto, nem vai precisar ter um regime de governo, né? As pessoas vão agir dessa forma porque é o certo a ser feito, não porque tem uma determinação de mais alto, um regime que determine isso. Concluindo a lógica, Deus é a expressão única do todo, não existe opositores a Ele. Tudo foi criado a partir dele. Aquilo que está além dessa verdade é fantasia criada para satisfazer ou reprimir desejos humanos. O mal é a fase evolutiva de apego às coisas materiais, pelas quais todos passamos em gradações diferentes para conquistar a próxima fase, a da superconsciência. Os apegos materiais geram desequilíbrio nos campos bioeletromagnéticos do ser, com repercussão no cosmos, e necessitam de reequilíbrio. É importante a compreensão de que falar de espírito não é falar de religião ou doutrina, mas é falar de evolução, lógica, sem fantasias ou misticismos. É a verdadeira realidade. O espírito é peça fundamental na compreensão da lógica da existência humana e logo será aceito pela ciência humana como o elo que preenche as suas lacunas. Então, enquanto a medicina não levar em consideração o lado espiritual do ser humano, ela vai deixar de encontrar muitas curas das doenças que nos afligem. Aliás, tem muitas aí, né, que a medicina não sabe, porque estão ali. Tem remédios paliativos que auxiliam a pessoa suportar aquilo, mas não curam, porque ainda não está sendo estudado. Aliás, a gente está no início desse estudo, né? O corpo físico, que é bem acessível à ciência, né, já é complexo, né? Imagina você conseguir perceber as complexidades do corpo espiritual, num plano de vibração onde a gente não tem acesso tão fácil. Então a gente está muito no início disso ainda. E faz parte desse processo evolutivo, não está nada errado. É assim mesmo. Chegamos ao final do tempo de hoje. Alguma pergunta, alguma colocação? Podemos encerrar? Então vamos encerrar com passe coletivo. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. Quem tiver alguém que saiba que está precisando também dessas energias, pode mentalizar essa pessoa. É o nosso pensamento, o veículo que leva essas energias até lá.
Pode mentalizar também a sua casa, o seu local de trabalho, envolvido por essa energia. Que a gente tenha condições de uma caminhada mais agradável durante essa semana, compreendendo essas leis que a gente é regido por elas, que coordenam como é a nossa vida, que entendendo essas leis fica mais fácil a gente transitar por essa caminhada evolutiva. Sentindo essa energia leve, clara, envolvendo todo o nosso corpo, dissolvendo concentrações de energia densa que possam prejudicar o nosso funcionamento saudável, que possamos levar essas energias por onde a gente passar, que possamos ser a mudança que a gente tanto quer no mundo. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma semana abençoada, que assim seja.